falar para vocês sobre superação. Como é lidar com um problema onde você se vê sozinho, onde você não consegue enxergar nada à sua frente. Por quê? Porque você está contando com outras pessoas. Às vezes nós estamos contando com outras pessoas e o que acontece? As pessoas não conseguem acompanhar o planejamento que nós fizemos com ela, não conseguem cumprir com a palavra delas, e aí nós nos vemos em situações difíceis, seja na hora de pagar um compromisso, seja na hora de cumprir um compromisso, né? Às vezes a pessoa se casa, tem filhos, depois de um determinado tempo o cônjuge vai embora, não arca com as despesas, e aí o que acontece? Você precisa se superar, né? O que é isso? Como você sai do processo depressivo para você se superar? Nós temos vários trabalhos ligados ao processo terapêutico holístico, onde nós trabalhamos essa autoestima, tanto presencial como virtual. Para quê? Para que você possa investir o seu tempo em coisas que vão fazer você crescer. Aí você diz assim para mim: Sofia, eu estou numa situação onde eu não sei nem como fazer para sair dela. Então eu vou te dar uma dica prática. Escreva sobre essa situação. Veja que você entrou nessa situação. Se você entrou nessa situação, você é totalmente capaz de sair dela e sair bem. Se você não está podendo contar com as outras pessoas, não faça nada, não cobre mais nada dessas pessoas. Simples e puramente, acalme a sua mente, anote 50 pontos sobre isso, porque você precisa extrair da sua mente tudo aquilo que aconteceu. Então enumere 50 fatos que te levaram a entrar nessa situação. Mas o primeiro grande fato é não culpar absolutamente nenhuma pessoa. Quando você entra nisso, o que acontece? Você vai superar isso. É estar acima disso. Eu sou responsável por tudo o que eu cativo na minha vida. Se eu comecei uma determinada coisa, foi porque eu acreditei nessa coisa. Então, eu sou completamente capaz de sair dessa situação. Esse é um fato importantíssimo que nós temos que ter em mente. Outro ponto: veja os seus pontos fracos, como as pessoas, de alguma forma, te influenciaram pelos seus pontos fracos. Os nossos pontos fracos, eles são perfurações, como se nós fôssemos uma caixa d'água e tivéssemos vários buraquinhos. Se cada vez que você entra numa situação onde você fica totalmente subordinado àquilo, enrolado com aquilo, nós temos que pensar o seguinte: como fazer para superar os seus pontos fracos? Então, você precisa entender o que são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fracos. Quando você observa isso, quando você começa a listar os seus pontos fracos, você se fortalece. Porque quando nós nos conhecemos, nós vamos saber que aquele ponto é fraco nosso, e quando uma pessoa ou um grupo nos atribui coisas, nos seduz para aquilo, ou para um negócio que você não se dá bem, quando isso acontece, nós automaticamente vamos ter uma sinalização do nosso cérebro. Na terapia quântica, nós fazemos um trabalho muito positivo em função disso. Temos técnicas especiais onde você vai observar quando alguém está te seduzindo através do seu ponto fraco. E se você trabalhar o seu ponto fraco, sabendo quais são os seus pontos fracos, você se fortalece. Por quê? Você cria uma lista de 10 pontos fracos seus e 10 pontos fortes. Isso vai equilibrar o quê? A sua superação. O equilíbrio. Onde é que você atua com equilíbrio? Em quais momentos você teve perseverança para vencer determinados assuntos? Em quais momentos você tem uma certa lerdeza, uma certa preguiça? Então eu digo o seguinte: para você superar isso, você pode criar na sua vida. Se você é uma pessoa que toma banho quente todos os dias, uma vez por mês toma um banho frio. Isso vai fazer com que o seu cérebro vença um ponto fraco seu.
São passos a passo. Eu não sei fazer determinada coisa. Passe a fazê-la de forma metódica, com calma, mesmo que ela não saia tão perfeita, mas você começa a criar barreiras. Eu odeio cozinha. Tente ver um prato simples que você venha a superar ele, que você fala assim, eu só sei fazer esse, mas esse é muito bem feito. Porque isso vai te dando um fortalecimento, onde você vai superar aquilo que pode ser designado para muitas pessoas como seus pontos fracos. Organize as suas coisas, os seus horários. Veja exatamente quais são as coisas que estão desorganizadas. Mesmo que você esteja enrolado no meio de dívidas, comece a fazer as anotações. Não diga assim, eu não quero nem saber quanto eu estou devendo. Não, liste isso e veja aquilo que você já pode começar a renegociar. Tudo na vida é uma questão do primeiro passo. Está num relacionamento que está ruim, já chamou a pessoa para conversar, não deu certo, você quer sair desse relacionamento? Liste os pontos fortes e fracos desse relacionamento. Chegue já para a pessoa com tudo anotado, como se fosse uma planilha. A vida depende de quê? De organização. Se você organizar, se você olhar, se a pessoa não quer olhar para você, não quer falar com você, e você está ali dentro do relacionamento, vivendo de migalhas, faça disso um termo matemático. Crie tudo isso no papel, chegue para a pessoa e diga, nosso relacionamento é dessa forma. O saldo do nosso relacionamento, ele está negativo. Eu não quero viver mais isso na minha vida, porque eu não quero mais viver de migalhas. E o meu primeiro passo vai ser sair dessa situação. Se você entra nesse posicionamento, você começa a se superar. Você vai ver o fortalecimento que vai atribuir ao seu dia a dia. Se você quiser aprofundar um pouco mais nos nossos assuntos de superação, acesse o nosso canal. Fase financeira é quando você aprende a usar o seu dinheiro em coisas úteis para você e para as pessoas que estão à sua volta. Existem pessoas que entram no mundo da dívida, no mundo do cartão de crédito, e ele está sempre vivendo e valorizando coisas muito fúteis. Em primeiro momento, a pessoa deve analisar onde ela está. Se ela está com muitas dívidas, o que ela pode entender ali. Você só consegue curar algo quando você faz o diagnóstico daquilo. Se você fizer um diagnóstico da sua vida financeira, você vai dar o primeiro passo de 50% resolvido. Depois, você pode pensar o seguinte, poxa, eu tenho todas essas dívidas, e como eu faço para organizar a minha vida? Tudo tem solução. Às vezes você tem um ótimo limite no seu cartão, várias pessoas sabem disso, e o que acontece? Todo mundo usa o seu cartão, mas na hora de pagar, e aí? Né? Então, são pontos que devem ser analisados com muita calma, com cautela, para que você venha adquirir o quê? Maturidade financeira. Maturidade financeira. Eu sempre falo aqui sobre pessoas que têm determinados bens, mas que na verdade não são dela. E às vezes aí essa pessoa entra no relacionamento e isso vai virando uma bola de neve, e de repente você vê que você entrou numa fraude. Quando isso acontece, que você se vê zerado totalmente, o primeiro passo é você ter calma. Anotar exatamente tudo o que está pendente. Ver qual é a sua situação. E dar um passo a cada dia. Aprender a ter organização. Aprender a valorizar o seu dinheiro. Aprender a não sair distribuindo dinheiro. Fazer a sua parte na gratidão financeira. O que é fazer a sua parte na gratidão financeira? Quando muitas pessoas dizem assim, tem que dar o dízimo na igreja, não é dar o dízimo na igreja, mas fazer algo que seja útil a pessoas, útil à natureza. O que você pode contribuir para a natureza? Hoje existe N coisas. Muita coisa pode ser feita. Às vezes você tem dificuldade de desapegar, aí nunca limpa o seu armário de roupas. Se você está sem dinheiro, você pode fazer uma limpeza do seu armário de roupas, de repente você tem coisas interessantes e pode criar um bazar, vendendo no preço à altura daquilo que é usado. Ah, mas eu não vou adquirir tanto dinheiro com isso. Não importa, você vai começar a mover a mola, fazer a mola do dinheiro.
Quando se tem coragem de trabalhar, você pode hoje começar com R$2. Amanhã você pode não vender nada, mas depois você vai adquirindo o quê? Você vai adquirindo o antídoto. O antídoto do trabalho, assim, você vai constituindo uma vacina que você começa a ter amor por aquilo que você faz. E amor a quê? A ter bens financeiros. Eu costumo falar sempre sobre a neurolinguística, porque é importante. Para quê? Para que nós possamos trabalhar a abertura financeira. A primeira frase sempre vai ser diante do espelho: eu me amo, eu me aprovo. Você pode repetir essa frase 200 vezes. Ah, Sofia, mas isso é o quê? Lavagem cerebral? Isso é mudança de sintonia. Mudança de sintonia. Depois, a segunda fase é quando você vai falar a seguinte frase: há sempre dinheiro em abundância. Eu me amo, eu me aprovo. Há sempre dinheiro em abundância. E aí vamos a outra fase. Sempre pago as minhas contas com rapidez e facilidade. Sempre pago as minhas contas com rapidez e facilidade. Se você fizer essas frases durante uma semana, marcar um tempo na sua agenda diária de 3 vezes por dia, falar 100 vezes cada frase dessa, você pode ter absoluta certeza. Portas e mais portas irão se abrir para você. Essa programação neurolinguística é uma programação simples, mas ela é transformadora. Faça isso, que novas portas irão se abrir a você. E aí um universo de autoconfiança vai chegar até você. E o que vai acontecer? Sua vida vai mudar radicalmente. Radicalmente. Você vai ter pés no chão. Às vezes você mora num condomínio muito caro. Às vezes você está vivendo de ilusão. Primeiro de tudo, coloque os pés no chão. Onde eu estou? Viva a sua realidade. Pare de pedir dinheiro emprestado. É chato, é feio, é vergonhoso. Você é um ser humano, filho do grande autor desse universo. Você pode fazer a sua conexão. Seja honesto. Dedique tempo para a sua melhoria pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. E nos avise quando você tiver conseguido já dar os seus... Olá, Sindicato das Lobas. Nós estamos aqui mostrando uma parcela do nevoeiro desse dia aqui no Rio de Janeiro. É o seguinte, meninas, às vezes na nossa vida acontecem uns deslizes profissionais, às vezes a crise, ela acontece, nós somos mandados embora dos nossos empregos, mas eu quero dizer para vocês, vamos dissipar esses nevoeiros. Às vezes a gente sai de um emprego e outras coisas muito melhores acontecem se nós vibrarmos positivamente. Por trás de todo o nevoeiro tem um dia lindíssimo de sol. Vamos focar nisso, não vamos esquecer das palmas, entendeu, meninas? Vamos focar na alegria, na vitória. Nós somos capazes, nós queremos mais. Aqui é Sofia, eu sou a terapeuta para a vitória. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sofia, eu sou detetive e terapeuta e quero hoje falar um pouco sobre solidão a dois. Sobre quais são os principais pontos que levam uma pessoa a entrar num processo de solidão a dois. Os relacionamentos duradouros nem sempre são tão felizes. É natural que haja um pequeno afastamento, porém, às vezes o afastamento começa a ser longo demais. E às vezes o seu relacionamento, ele começa a entrar naquela tese onde você entra num processo de ser educado com o outro, compartilhar, pagar contas, saber o aniversário dos familiares, dos amigos, mas existe um afastamento. Você se alimenta junto com aquela pessoa, você vai ao mercado, mas você não tem mais aquela ligação, né? E o que acontece? Se você ainda tem um respeito pelo seu cônjuge, se você tem um respeito pelo seu companheiro, pela sua companheira, isso significa que isso pode ser resgatado, você pode resgatar isso. É importante saber onde é que começou a acontecer o afastamento e por que ele começou a acontecer.
Um relacionamento saudável, ele está muito mais ligado a você estar sempre trabalhando uma dedicação, trabalhar essa dedicação e fazer com que isso valha a pena, que você não perca a sua animosidade, a sua alegria dentro do relacionamento, que você possa estar sempre ativo nisso, porque quando você vai perdendo essa alegria, essa vivacidade, começa a acontecer o que? O afastamento. E quando você começa a olhar o seu relacionamento como uma exigência e uma obrigação, aí sim vai começar a acontecer o quê? A solidão a dois. Por quê? Porque vai começar a ficar uma coisa chata. Se você começa a exigir muito do outro, ou tirar o mundo do outro só porque vocês se casaram, porque vocês se uniram, então você não pode mais falar dessa forma com seus amigos, ou porque você não pode mais se vestir assim ou assado, isso sim começa a trazer um problema para o relacionamento. Por quê? Porque você começa a moldar o outro. É um dos maiores fatores que acontecem, é a moldura do outro, é tornar o outro um objeto, um fantoche. Isso sim começa a acontecer o quê? Uma solidão a dois. Às vezes você teve um relacionamento de namoro muito bom, aí quando entra no casamento, começa a acontecer o afastamento. Por quê? Porque aí a pessoa, uma das partes, começa a fazer exigências que são completamente ignóbeis. E aí começa a faltar o quê? O respeito. Então, se você estiver ligada, tá, a uma dedicação saudável, das ambas as partes com dedicação saudável e uma entrega positiva, esse relacionamento, ele tende a fluir positivamente. É importante focar nisso, fluir positivamente no relacionamento. Isso sim é um dos pontos que vai o quê? Vai inibir a solidão a dois. E que vai fazer o quê? Uma reserva positiva nesse relacionamento. Quando você encurta o caminho do outro, aí o outro ele vai criar um mundinho próprio dele. É claro que em qualquer relacionamento nós temos que pensar na individualidade de cada um. Porque nós temos a nossa semelhança, pontos que nos atraem, mas existem as individualidades. E isso, com o decorrer do tempo, cada um vai se posicionar daquela forma. Mas pensar que você vai se tornar uma pessoa criando obrigações para o outro e exigindo em excesso coisas que até são impossíveis, isso sim vai gerar muito afastamento. Mas se você ainda tem um respeito por seu cônjuge, um respeito pela sua companheira, um respeito pelo seu companheiro, e vocês estão, por algum motivo, criando essa solidão a dois, eu falo para vocês, na terapia holística nós temos técnicas suficientes para fazer reaproximação, para fazer um trabalho de autoestima, um trabalho de desconstruir determinadas situações e de melhoria de relacionamento. E de reatar, se ainda há alguma chama, para que esse relacionamento possa voltar a ser um relacionamento feliz, um relacionamento próspero, com respeito. É claro que se você estiver vivenciando um relacionamento que já gerou violência, que vem gerando violência verbal, que vem gerando violência, agressão nas vias de fato, aí já é uma outra coisa. Aí não é considerado como solidão a dois. Tá? Mas tem solução. E tudo se baseia pelo reforço da autoestima. Quando você quer mudar, tudo à sua volta muda se você começar a fazer mudanças positivas. Evite culpar o outro e evite se culpar. Analise de forma correta, de forma decente, se olhe no espelho, olhe para você, pare de culpar o outro, para dizer assim, a minha vida agora virou um caos porque eu engordei, ou porque eu emagreci, porque eu tive que sair do emprego. O outro e você tem 50% de culpabilidade nessa situação. Então, o ideal é sempre observar onde é que começou o afastamento. A partir disso, não é resolver o problema, mas é dissolver esse problema e tornar isso uma experiência positiva para você avançar na sua vida e no seu relacionamento.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que está passando por uma situação dessa, onde existe a solidão a dois, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. E se você precisa de uma consulta, você não precisa necessariamente morar no Rio de Janeiro. Mas também temos horário de consulta virtual em um preço que cabe no seu bolso. Ok? Eu desejo para você felicidade, eu desejo que você melhore sua autoestima. E se o seu assunto não é solidão a dois, pode ser qualquer outro assunto, faça um contato conosco. Um grande abraço, boa sorte. Zara, a misteriosa cadela adotada. A nova aventura para leitores de todas as idades. Até os pets amam ouvir esta leitura. Autora, Rosenilda Rocha Moura. Disponível em clubedeautores.com.br/livro/Zara-2. Tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia, eu sou detetive e terapeuta holística. E hoje eu quero falar um pouco sobre gestão e liderança. O que acontece? Hoje nós estamos sempre ouvindo falar sobre gestão. Gestão em segurança, gestão em família, gestão em negócios, gestão em ponta de negócios. Então, vamos um pouco ter um entendimento de como é atingir o patamar de gestor. Nós temos pessoas que são gestores natos, mas a gestão de liderança, ela exige que você tenha uma competência de prática. A competência de prática, ela é essencial para que você se torne um gestor em liderança, em qualquer segmento. O primeiro segmento que você precisa, de fato, ter como gestor em liderança é você consigo mesmo. Se você não tiver esse argumento interior e não fizer dele uso, você já sai na corrida perdendo. Eu quero falar um pouco, até como um termo filosófico, que a filosofia é muito importante na nossa vida. Quando nós começamos a refletir, nós traçamos um caminho. Aí traçamos uma meta e temos o quê? Argumentos nessa meta, nesse caminho, para que nós possamos usar de todas as ferramentas necessárias para alçarmos cada vez mais sem pisar ou ferir o outro. Existe uma grande dificuldade de entendimento da liderança, onde nós temos visto grandes líderes pisando nos outros. Isso não tem nada a ver com liderança. Isso tem a ver com egoísmo, egocentrismo. Então vamos falar um pouco sobre a ética e a moral. O que é a ética? A ética são todos os princípios que nós temos desde o nosso nascimento, desde a nossa cultura. São os nossos princípios, onde nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos educadores, com os nossos amigos, com a nossa cultura, com a nossa religião. Isso nós chamamos de ética. O aprendizado desses princípios, que são muito mais da forma de exemplo. E depois vem a moral. O que vem a ser a moral? A moral é a prática desses princípios. Se eu chego em um lugar e tenho por educação, que é a ética, que é o princípio que fui ensinado, se eu chego e passo a dizer bom dia, boa noite, com licença, para aquelas pessoas que estão ali, quando eu passo desta questão e faço a ação, eu estou praticando a moral. Qual é a sua ética para que você tenha a sua moral de liderança, a sua moral de prática? Vamos refletir sobre isso. Gestão e liderança
é essa reflexão. O que é para você ética? Quais são as suas éticas? Quais os comportamentos que você adquiriu desde a infância? E o que você veio aprendendo e o que estava distorcido que você está ajustando agora? Quais são as suas morais? Quais são as práticas desses princípios que você vem depositando na sua índole para se tornar esse conjunto de coisas para que você se torne um líder? Não dá para falar em altas lideranças se você não souber o que foi ensinado para você no princípio ético e na prática moral. Não conseguiremos avançar. Faz parte dessa ética e dessa moral um princípio muito fundamental, que é o princípio da gentileza. Quando você rompe a gentileza, você perde a sua liderança. Você pode muito bem estabelecer normas de conduta até para fazer com que o outro tenha uma compreensão, sem que dele você extraia rumores de ódio. A nossa sociedade, ela tem sido muito desqualificada em função dos princípios éticos ligados a fez comigo, vai levar. Fez, eu faço também. E aí a prática, a moral disso é a violência e vai virando um ciclo vicioso. Onde não se tem gentileza, onde não se tem educação, onde não se escuta o outro, onde uma pessoa quer finalizar um relacionamento e o outro, por egoísmo, não permite. Nunca deu atenção para a pessoa, mas não permite. Então, os nossos princípios, em termos de sociedade, estão completamente distorcidos. Farei uma série com 5 vídeos falando sobre gestão em liderança, gestão de pessoas. Espero que vocês acompanhem. Esse é o vídeo número 1, onde eu estou falando sobre moral, ética e gentileza. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, estamos sempre com algum assunto interessante, evolutivo, e compartilhe. Um grande abraço, muita gentileza para você nessa vida. Zara, a misteriosa cadela adotada. A nova aventura para leitores de todas as idades. Até os pets amam ouvir esta leitura. Autora, Rosenilda Rocha Moura. Disponível em clubedeautores.com.br/livro/Zara-2. Tudo bem? Eu sou Sofia, eu sou detetive e terapeuta holística. E hoje eu venho finalizar o segundo vídeo falando sobre superação. É importante que nós saibamos lidar com a superação. É bem viável analisar o que é superação. Superação, ela vem do primeiro passo. Se nós dermos o primeiro passo diante de uma grande dificuldade, esse passo pode ser muito pequeno, mas ele vai nos conduzir à superação. O que é superação? É uma ação de ultrapassar situações das quais estão bloqueando o fluxo de atividades positivas no curso da sua vida ou da vida de um determinado grupo. Quando eu uso o termo "quem vive de migalha é pombo", o princípio fundamental desse tema, dessa frase, é única e exclusivamente chamar a atenção de cada pessoa que vê o vídeo para que ela tenha um pensamento de superação, onde você passa
ter o entendimento de que eu não quero mais lidar com a migalha. Às vezes você se forma, você estuda, faz uma determinada profissão, não é feliz naquilo, e o que é que acontece? Isso começa a trazer uma depressão, que é um depreciamento do seu contexto. Então o que você faz? Você passa a olhar com um olhar diferenciado o seu dia a dia e você começa a ter o desejo de fazer o quê? Movimentos que melhorem esses atos seus para que você possa sobrepor, ou seja, superar. Existem pessoas que por medo ou por baixa autoestima acabam fazendo o quê? Acabam não entrando no processo de superação. E aí cai aonde? Cai na depressão. Mesmo que você esteja dentro do processo onde se sinta deprimido, você pode parar onde está. E a partir desse momento que você parar, respirar profundamente, eliminar com leveza o ar, você vai conseguir oxigenar a sua alma. Isso já é o grande primeiro passo para superar, para dar um outro passo. É claro que existem momentos que você vai ter a necessidade de um processo terapêutico. Mas comece com você, para que você consiga dar esse passo para fazer a superação. Em outro ângulo de visão, às vezes você pode estar vivenciando um relacionamento doentio, um relacionamento tóxico, e aí você acha que precisa investir tempo, precisa investir a sua energia naquele relacionamento, que ele nunca existiu, que ele já não existe nada, em nada. E o universo coloca para você outras questões ou pessoas onde você pode muito bem produzir de forma salutar, mas você não quer superar a sua situação de finalizar isso, de eliminar esse relacionamento, de dar aquele tempo, que pode ser um tempo longo ou um tempo mais curto, que o universo de repente está colocando na sua vida uma pessoa que vai te ajudar a superar outras coisas, uma pessoa que esteja na mesma sintonia que você, mas às vezes por egoísmo, por não querer dizer que você vai ficar só. Às vezes você prefere ficar com uma pessoa que te humilha, que não te dá atenção, que às vezes nem migalha está te dando. Mas para dizer que você está, você fica nesse parâmetro onde você não anda nem para frente nem para trás. E se magoa, vira um final de semana sozinho, é seu aniversário, ninguém lembra, você faz alguma coisa legal, não tem ninguém para dizer, poxa, que legal que você fez isso, eu vou junto, vou estar com você. E às vezes o universo está reservando alguém legal na sua vida e você não quer superar, de chegar para outra pessoa e dizer, olha, não dá mais, eu não quero viver de migalha, não é esse tipo de relacionamento que eu quero na minha vida. É claro que às vezes você não está fortalecido o suficiente para fazer isso. Aí a gente indica um processo terapêutico, ou presencial, ou à distância. Para quê? Para que você venha fortalecer e tomar as atitudes cabíveis, para que a sua vida melhore. Existem relacionamentos tóxicos que você também intoxica o outro. É importante refletir sobre essa questão. Você tem condições de fazer essa superação. E dentro desse parâmetro, você pode superar, claro, com uma ajuda psicológica, com uma ajuda terapêutica. Mas hoje, você pode começar a refletir sobre isso.
Você pode começar a assumir a verdade interior dentro de você para dar os melhores passos, para saber que você tem merecimento de coisas boas, que você é merecedor de estar diante de pessoas que vão colaborar com você, de estar diante de um relacionamento que venha somar com você, que tenha dignidade, que olhe para você como você sendo uma pessoa capaz de caminhar junto. O processo terapêutico auxilia muito para que você se perceba, se ame. Para quê? Para você perceber o outro, amar o outro e estar junto com o outro aprendendo. Ninguém sabe nada, nós não sabemos nada, mas nós estamos aqui para quê? Para aprender com o outro. Aprender de forma positiva, caminhar. Esse é o princípio fundamental da nossa vida. Estar em harmonia com o nosso interior para poder aproximar pessoas harmônicas na nossa vida. É assim que funciona. Reflita sobre esse assunto, sobre esse tema. Se você conhece alguém que esteja confuso na vida, manda esse vídeo. Eu tenho certeza que de alguma forma vai poder abrir uma pequena porta, nem que seja muito pequenininha, 1 centímetro dividido em 1000, mas que vai conseguir fazer uma melhoria, uma superação. A superação enorme, ela começou com uma gotinha. Então que hoje você pense nesse assunto que está sendo dito aqui como uma pequena gota para você superar inúmeras situações na sua vida. Agradeço se você compartilhar e curtir. Um grande abraço e que você possa superar todas as suas dificuldades.